Salve, rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo de revoltas nativistas. Hoje vamos falar sobre uma das revoltas nativistas mais importantes do período colonial, que é a revolta dos irmãos Beckman. Para a gente começar a entender essa revolta, temos que compreender em que lugar ela aconteceu. Quando a gente diz que a revolta de Beckman aconteceu no Maranhão, não é o atual estado do Maranhão que nós conhecemos hoje em dia. Nós estamos falando de um estado separado, um estado diferenciado. Por quê? Naquela época, dá uma olhada no mapa aí, essa linha amarela aí que você está vendo é o Tratado de Tordesilhas, a parte azulada, essa parte marcada aí, azulada, é o Estado do Brasil, ou seja, uma colônia distinta que tinha ali o seu vice-rei e era ligado diretamente à coroa portuguesa com capital em Salvador. Outra, essa alaranjada, que é o estado do Maranhão e Grão-Pará, ela tinha ligação também direta com a coroa portuguesa e a sua capital em São Luís. Então estamos falando de dois territórios distintos, como se houvesse duas colônias portuguesas aqui onde hoje chamamos de Brasil. Essa colônia aí do Maranhão e Grão-Pará, ela equivale hoje ao estado do Piauí, Ceará, Maranhão, ou seja, é um território muito maior do que o estado do Maranhão que a gente conhece hoje em dia. E para a gente compreender o porquê dessa galera ter se revoltado, porquê dessa galera ter se rebelado, temos que compreender como elas viviam, o que estava acontecendo naquela época. Primeira coisa, havia uma miséria muito grande em toda aquela região. Então quem não era fazendeiro, quem não tinha uma situação financeira melhor, ela vivia basicamente de quê? Vivia basicamente da agricultura de subsistência, vivia aí da coleta, da pesca, ou seja, de uma situação extremamente precária. Já aquela galera que era os grandes latifundiários, basicamente que produzia açúcar, que plantava cana, eles não passavam fome, mas a situação financeira também estava muito difícil. Tínhamos aí uma crise econômica muito forte. Por que havia essa crise? Desde o início do século, quando os holandeses são expulsos ali na Batalha de Guararapes, há uma forte concorrência de um outro tipo de açúcar produzido por eles em outra região. Então o preço do açúcar acaba caindo, porque a colônia do Brasil ela perde esse monopólio, tudo bem? E o que acontece mais? Uma grande seca nessa região. Então vamos parar para raciocinar um pouquinho. Se os fazendeiros não estão lucrando muito bem, estão numa situação financeira difícil, eles não irão conseguir comprar a mão de obra. Por quê? O que era a mão de obra naquela época? Era o trabalho escravo. Normalmente oriundo da onde? Da África. Os traficantes de escravos pegavam esses escravos lá, traziam para cá e acabavam vendendo aqui na colônia a preços altíssimos. Por isso que normalmente eles não estavam conseguindo pagar essa mão de obra. Qual é a solução desses fazendeiros? Capturar indígenas. Qual é o problema que isso causa? Existe um cara chamado Padre Antônio Vieira que combatia essa escravização dos indígenas. Ele era jesuíta e acreditava que os índios deveriam ser catequizados e não escravizados. O que acontece? A coroa portuguesa simplesmente fica do lado dos jesuítas, ou seja, fica do lado do Padre Antônio Vieira e acaba proibindo a escravização de indígena. Por que isso? A coroa é gente boa? O rei é maneiro? Não quer escravizar os indígenas? Não, simples. Escravização de índio não gera lucro para a coroa portuguesa. Escravização de africanos dá muito lucro para a coroa portuguesa com os impostos que esses traficantes pagavam para a coroa portuguesa. Então está proibido escravizar indígena. Olha o problema armado. A galera tá com fome, a galera mais pobre não tem sequer o que comer e a elite não tem uma mão de obra, não consegue sustentar os seus canaviais, os seus engenhos. Não dá, porque não tem mão de obra, não tem quem trabalhar. Qual é a solução? A coroa portuguesa resolve criar uma companhia do comércio do Maranhão em 1682. Para quê? Qual seria a solução? Essa empresa, como se fosse um shopping, iria oferecer um monopólio de tudo o que a colônia estava precisando. O que ela estava precisando? Não precisava de escravo, então nesses 20 anos de monopólio, ele ia trazer um total de 10 mil escravos, equivalente a 500 escravos por ano. A galera não estava tendo necessidade de produtos básicos para se alimentar, para sobreviver, então a coroa portuguesa iria oferecer produtos manufaturados europeus a preço tabelado para esta população. Como o quê? Como roupa, como vinho, como bacalhau e outros produtos manufaturados produzidos em Portugal e em outras regiões também da Europa. Mas o que acontece é totalmente ao contrário, a companhia de comércio acaba agravando ainda mais a situação do estado do Maranhão e do Grão-Pará. Por quê? Primeiro, eles não cumprem com os fazendeiros a chegada dos escravos em quantidade que eles prometeram, 500 por ano. Segundo, os produtos manufaturados que eles trazem para cá é de má
qualidade, na verdade de péssima qualidade. E mais, esses produtos, além de serem de péssima qualidade, era extremamente caro. Havia uma tabela de preço, ou seja, o cara tinha que pagar o que estava escrito ali. E um detalhe, se você fosse ali um produtor de mandioca, um exemplo, um simples produtor de mandioca, você teria que vender o seu produto para a companhia de comércio. Então havia um total monopólio. E eles pagavam por esse produto produzido na colônia preços ridículos, preços muito baixos. Isso faz com que os colonos se revoltem ainda mais. Estava difícil sem a companhia de comércio, com ela ficou pior ainda. Temos aí, pronto, um cenário perfeito para uma revolta popular. Por quê? Temos uma população insatisfeita, uma elite insatisfeita. Acabou. O que eles fazem são começar a se reunir na liderança ali de 3 nomezinhos que você tem que entender: Manuel Beckman, Thomas Beckman, ambos fazendeiros, e Jorge Sampaio, uma outra pessoa que faz parte dessa elite do Maranhão. O que acontece? Eles aproveitam ali no dia 24 de fevereiro de 1684 que o governador-geral tinha ido visitar uma outra região e eles resolvem simplesmente saquear a Companhia de Comércio do Maranhão. Eles reúnem ali cerca de 70 a 80 pessoas, saqueiam um armazém da Companhia de Comércio do Maranhão e não param por aí. Daí eles vão para a casa do Capitão Mor, prendem o Capitão Mor, dão voz de prisão para ele, mas deixam ele em prisão domiciliar aos cuidados de sua própria esposa. Muito doido isso, né? Daí eles vão para São Luís, resolvem saquear a guarda lá como se fosse o corpo da guarda, como se fosse o exército que tinha que tomar conta daquela região, mas eram só 6 pessoas, tínhamos 5 soldados e um oficial, foi facilmente dominado. Daí eles não param ainda, vão para os colégios jesuítas, expulsam, botam para correr os padres dali e resolvem destruir tudo. Pronto, a revolta está armada. Tudo que eles odiavam agora está dominado. No dia seguinte, dia 25 de fevereiro, eles resolvem, bom, vamos legitimar essa revolta? A gente tem que legitimar isso. Resolvem organizar uma junta provisória. O que essa junta iria decidir? Quais seriam os caminhos a ser tomado? O que eles queriam com essa revolta? Então eles elegem ali 6 pessoas para poder ser os líderes dessa junta, para poder decidir quais são os caminhos a ser tomado a partir de agora. O que eles decidem? Primeira coisa que eles querem, a deposição do Capitão Mor. Segunda, a deposição do governador-geral. Terceira, a extinção da Companhia de Comércio do Maranhão, ou seja, o fim desse monopólio. Agora, muita atenção que o monopólio pode aparecer com outro nome, como estanco. Então, fica atento. Apareceu estanco, tá falando do monopólio. Então, atenção aí, tá bom, galera? A quarta coisa seria a expulsão dos jesuítas. Desfecho da situação, eles mandam aí 2 mensageiros, um para falar com o governador, o outro para falar com a coroa portuguesa, lá em Lisboa, com o rei de Portugal. O mensageiro que vai falar com o governador pede para que ele se renda, ele recusa isso, ele faz totalmente ao contrário, ele pede que os revoltosos deponham as armas. Olha que complicado, né? E quando Thomas Beckman chega lá em Lisboa, na capital do reino, ele simplesmente é preso. Quando ele é preso, o rei de Portugal acaba elegendo um novo governador-geral e manda ele de volta para a colônia. O nome desse governador-geral é Gomes Freire de Andrade. O cara queria solucionar o problema, iria acabar com a revolta. Então ele vem com um certo exército, mas quando ele chega na colônia, o que acontece? A revolta tinha perdido força. A galera começou a se arrepender, muita gente começou a debandar, a desistir, a trair a revolta. Manuel Beckman e Jorge Sampaio continuavam ali na sua liderança, firme e forte, mas eles não conseguiram oferecer resistência, não conseguiram lutar contra o exército português, eles acabam fugindo. Posteriormente eles são capturados, eles são traídos, são delatados, são capturados e condenados à morte. Eles são enforcados no dia 2 de novembro de 1685. Os outros participantes são condenados à prisão perpétua. Esse foi o desfecho da revolta dos irmãos Beckman, ou revolta dos Beckman, atenção que ela pode aparecer com esse nome. Um ano depois, a Companhia de Comércio acaba sendo extinta, então de certa forma o que eles pediam acabou sendo atendido pela coroa portuguesa, mas isso não significa que a miséria tenha acabado naquela região. Pelo contrário, ela durou ainda muitos e muitos e muitos anos. Então muito obrigado por tudo, muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de deixar aquela mensagem se você tem qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado por tudo, assista nossos outros vídeos. Não se esqueça que tem a nossa playlist de correção de exercício da ESA. É importante você fazer exercício, dá uma olhadinha lá. Muito obrigado por tudo e valeu!